disciplina estatística, histograma e polígono de frequência. Para a construção do histograma, nós vamos utilizar o exercício do livro Curso de Estatística, do Fonseca, capítulo 5, página 118. Nós temos aqui uma tabela de distribuição de frequência e vamos selecionar os dados da frequência absoluta. Inserir colunas, coluna 2D. No histograma, as colunas têm que ser juntas. Então, para isso, nós vamos formatar o gráfico utilizando o layout número 8. O layout número 8 nos possibilita inserir posteriormente título e rotular os eixos. Aqui nós podemos formatar nossa série de dados. No preenchimento, variar cores por ponto. O nosso eixo aqui também precisa ser formatado, inserindo aqui os dados dos limites das classes. Então, para isso, nós vamos selecionar dados, editar o rótulo do eixo horizontal e selecionar o intervalo aqui dos rótulos. Vimos aqui que eles ficaram sobrepostos, então podemos também formatar nosso eixo aqui no alinhamento, inserindo um ângulo personalizado de, por exemplo, menos 30 graus. Com isso, está feito aqui o nosso histograma. Para fazer um polígono de frequência, nós vamos utilizar os mesmos dados da frequência absoluta e o ponto médio das classes. Mas, como o polígono de frequência tem que cruzar o eixo X, nós vamos inserir mais dois pontos. Um ponto anterior à primeira frequência, com a frequência 0, e um ponto posterior à primeira frequência, com a frequência 0. Nós inserimos esse ponto, subtraindo aqui do primeiro ponto médio a amplitude da classe e somando no último ponto médio a amplitude da classe. Selecionando então as frequências, nós vamos inserir linhas. Está pronto aqui nosso polígono de frequência, bastando apenas nós formatarmos. Podemos retirar essa legenda, escolher um outro layout, por exemplo o layout 10, em que depois é possível nós colocarmos títulos e rotularmos os eixos. Depois vamos aqui formatar o nosso eixo, colocando os pontos médios da classe. Vamos selecionar dados, rótulos do eixo horizontal, o intervalo dos pontos médios das classes. Vamos dar OK. E aqui os nossos pontos médios já foram inseridos no eixo aqui inferior horizontal. Também podemos utilizar um outro tipo de gráfico para o polígono de frequência, alterando aqui o tipo de gráfico e escolhendo o gráfico de área. Está pronto o nosso polígono de frequência.